Salve! Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A gente vai fazer umas pequenas alterações, tá? Vamos dar uma customizada aqui. Por exemplo, essa imagem. Se a gente vier aqui e apertar F12, perceba que o nosso grid aqui, ó, tá tendo um probleminha, né? A nossa imagem tá comendo espaço ali, tá tornando o processo difícil, né? Então vamos mexer nessa imagem para que ela se adapte ao nosso tamanho de tela, tá? Como é que eu faço isso? Como eu quero que todas as imagens tenham essa propriedade, é, eu vou vir aqui em cima, né? Todos os elementos que são globais eu estou definindo aqui em cima, tá? E aí eu vou colocar aqui a tag que segura essas imagens, que no caso é img. E aí eu vou digitar aqui max width 100%. Por que max width 100%? Porque como o próprio nome já diz, a max width vai, como a gente viu anteriormente, né? Dar um limite de tamanho para essa imagem. E qual é o limite que eu estou dando para ela? De 100%. Como assim 100%? 100% o tamanho do meu dispositivo. Então, quando o dispositivo for maior, ele vai ter o tamanho maior. Mas quando o dispositivo for menor, ele vai se adequar ao tamanho da tela. Perceba que a imagem vai diminuir, ó, o tamanho. E vai diminuir até sumir. Isso daqui a gente vai melhorar nas próximas aulas, tá? Quando a gente estiver colocando o nosso projeto de forma responsiva. Mas já melhora muito, né? Porque, por exemplo, se a imagem chega aqui mais ou menos, ó, ela ainda consegue ser visualizada e ela não está estourando conteúdo ali pra gente. Então é isso que a gente queria fazer, tá? Claro que a gente vai melhorar isso daqui, vai posicionar os elementos e tal, mas no momento isso daqui já está ajudando bastante, tá? A outra coisa que eu vou fazer, só que eu não vou fazer diretamente na imagem aqui, é o seguinte: a gente vai vir aqui, ó, dentro da nossa class main perfil, a gente tem essa imagem aqui, né? Eu vou modificar ela um pouquinho, ó. Eu vou vir aqui main perfil e selecionar a imagem, né? E dentro dela eu vou colocar um border radius. O que o border radius faz? Ele vai arredondar o seu elemento. Pode ser, não precisa ser só uma imagem não, tá? Pode ser qualquer coisa que você quiser. E aí eu vou colocar aqui de 16 pixels, só pra gente ver como é que fica. Ele arredondou os cantos aqui, tá vendo? E você pode alternar, tipo, como eu coloquei só um valor aqui, ó, 16, ele vai fazer isso para as 4 posições, tá? Mas se eu quisesse definir cada uma delas por um tamanho, você pode. Basta você digitar aqui todos os valores para 4 posições. Como assim? Digamos que eu quisesse 16 só nesse daqui, ó, só no último. Então eu coloco aqui, ó, 0, 0, 0 e deixo 16 para o último. Só o 16 aqui, só o canto ali, o último que está sendo alterado. Lembrando que o padrão aqui é o seguinte, ó. Esse daqui é o canto esquerdo, tá? Esse daqui é o canto direito. Esse daqui é o canto de baixo, aqui. E esse último é o canto que faltou, né? Que é esse canto aqui. E aí pronto, você pode definir da forma que você quiser. Mas como eu quero que todos os lados tenham o mesmo tamanho, eu vou colocar 50%. Por que 50%? Porque quando você coloca 50%, ele arredonda. E aí fica como se fosse uma imagem de perfil, né? E aí eu acho que para o nosso conteúdo aqui vai ficar um pouco mais interessante ser assim, tá? E aí, beleza, a gente já fez isso com a imagem. Agora bora dar um distanciamento aqui, né, entre esses elementos. Vamos vir aqui neles. Vamos dar uma class para eles aqui, que né, a gente não deu ainda. Class, vamos colocar main content. Content não, vai. Main apresentação, vai. Main apresentação. E a gente vem aqui, main apresentação. Eu vou subir isso daqui, tá? Só para deixar de forma organizada. Eu vou colocar aqui embaixo, ou aqui em cima, né? Porque o perfil é depois, né? Então eu tô colocando na ordem que vem o HTML ali. Mas você pode deixar embaixo, tá? Não tem problema algum. Eu só tô fazendo isso para organizar melhor. E aqui eu vou colocar um display grid. Por que eu vou fazer isso? Porque com o display grid eu consigo definir um gap entre os itens. Eu vou colocar um gap aqui, colocar 20 pixels e ele vai se afastar um pouco, ó. Tá vendo que aqui a gente tem um espaçozinho melhor agora? Eu poderia fazer isso, só que olha o trabalho que a gente ia ter, ó. Eu vou tirar aqui. E se eu quisesse ter um espaço aqui entre o parágrafo e o nosso H1, eu teria que colocar assim, ó, main apresentação H1. E aí eu definiria um margin bottom, ia botar, sei lá, 20 pixels. E aí ele vai afastar, ó, afastou pra gente. Só que o problema é que eu teria que selecionar todos os elementos e definir um margin bottom para eles. Então, para que fazer isso se eu tenho um display grid e eu tenho um gap? Então, a gente vai usar o display grid e o gap. Mas você pode fazer da outra forma que eu mencionei aqui também, tá? Tanto faz. E aí pronto, a gente tem tá um aspecto melhor, né? Tá um pouco melhor aqui, eles estão alinhados e tal.
Agora vamos trocar um pouco aqui esse venha me conhecer aqui, ó. Vamos colocar como se ele fosse um botão mesmo, né? E aí eu vou dar uma class para ele, tá? Aqui no A. E vamos colocar aqui o nome hero, ou hero não, né? Main link. E aí no main link a gente vai criar aqui, vou criar aqui embaixo, né, também, main link. E aí vamos dar um background para ele, ó, background head. Só que olha o que vai acontecer. Lembra que eu falei quando a gente estava mexendo na imagem que o display grid ele expande todo o seu tamanho para o tamanho máximo do seu conteúdo? Por isso que isso aqui está acontecendo. E aí tem uma coisa bem simples para ajeitar isso, que é vir lá onde a gente declarou que o main aqui, ó, cadê? Main apresentação é display grid, e a gente coloca justify items, e dentro do justify items a gente coloca onde que os elementos vão se posicionar. Nesse caso ele está se posicionando ao início, eu quero que todos se posicionem onde eles começam. Então a gente tem uma propriedade chamada start. Se eu quisesse que fosse no centro aqui, ó, no centro, eu colocaria center, e é o que vai acontecer. Ele vai vir para o centro, né? Perceba que o texto aqui ele não muda o local, tá? Porque a gente teria que usar o text align. Mas como eu quero definir o container, né? Aí a gente usa dessa forma. Se eu quisesse que ele fosse aqui no canto, ó, a gente usaria o end. E aí ele iria para o canto, beleza? Mas a gente vai usar o start mesmo. E aí pronto, agora bora mexer aqui no nosso main link, né? Eu vou dar um padding para ele ficar um pouco mais gordinho e parecer melhor um botão, né? Vou dar um padding de 1 rem. Você pode, 1 rem é a mesma coisa que 16 pixels, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui porque ele ficou muito grande. Vou botar 0.7 rem. Aqui é 0.7, tá? Não é 0,7 não, 0 ponto. Se você botar vírgula vai dar errado aí. E aí agora bora arredondar um pouco as bordas, né? Como a gente fez aqui com a imagem. E aí a gente faz com border radius. Eu vou dar de 36 pixels, bora ver como é que fica. Aí eu ficou redondinho, ficou legal, né? Se eu botar 50% vai ficar ruim, ó, se liga. Então vamos deixar 36 pixels mesmo. E aí tá bem legal já aqui, né? Bora mudar a cor dele, né? Vamos usar aqui um... Quando você passa o mouse em cima da cor aqui, você pode alterar, tá? Vamos pegar um amarelo aqui. Pode escolher a cor que você quiser, tá? Vou pegar um amarelo aqui mesmo. Acho que aqui tá bom. Vou pegar um amarelo mais vibrante. Vamos pegar um azul, né? Vamos pegar um azul aqui. Acho que um azul fica legal. Pronto, um azul. E aí eu posso até botar um color nele de branco, ó. Bora botar a mesma cor do fundo do nosso background. Acho que assim ficou legal, né? E aí pronto. E aí como a gente já fez isso, bora definir também um hover para ele, né? Para ele ficar bonitinho. Main link hover. Vamos botar agora mudar o background dele, né? E aí a gente copia aqui, ó, a gente pode copiar essa cor. E a gente aumenta aqui a tonalidade dela, deixa um pouco mais escuro. Vamos ver se ficou legal. Ficou, né? Ficou legal. E aí a gente pode botar uma propriedade aqui chamada transition, que aí ele vai dar um efeitozinho bem legal, que é um pouco imperceptível, mas que muda. Se liga, eu vou passar o mouse aqui sem o transition, olha o que acontece. Ele sai instantaneamente, né? Ele muda de cor instantaneamente. Com transition ele deixa isso um pouco mais leve, né? Vamos colocar lá, ó. Transition 0.3 segundos. Aqui o transition significa a propriedade que você recebe é de tempo, tá? Então você pode botar em segundos. Eu coloquei aqui 0.3, acho que já é o suficiente. Vamos ver, ó. Ele dá tipo meio que uma transição. Quando a gente tira não tá funcionando, né? Porque ele só tá funcionando no hover. Para prevenir isso a gente coloca aqui no próprio link ali. E aí vamos ver, ó. Passei o mouse, tirei. Ele tá tendo meio que uma animaçãozinha, né? Se eu quisesse que isso fosse mais longo, eu aumentaria no tempo aqui, beleza? Mas é isso. A gente poderia definir também, ó, por exemplo, se a gente quisesse que o tamanho do texto fosse maior, ou então que o botão mexesse pro lado, vamos mexer aqui ele, ó. Vamos botar um margin left de 100 pixels, só pra gente ver como é que funciona. Ele se moveria, tá vendo? Então, bem legalzinho, né? Acho que aí isso aqui a gente já tá vendo um bug aqui que aconteceria, né? Então não bora mexer pro lado aqui não, tá? Porque pode ter um bug. Mas se a gente definisse um tamanho menor, acho que funcionaria tranquilamente. Certo? Ele não mudaria, porque ele tá sempre em hover aqui, ó. Mas vamos deixar, né? Vamos deixar ficar bonitinho assim, ó. Pá. A pessoa não vai vir ficar aqui, né? Mas a gente já vê que tem um bug, né? A gente poderia tentar corrigir isso aí mais pra frente. Mas é isso.
Estão gostando aí? Como é que tá ficando? Me falem, tá? Se vocês tiverem sugestões, se tiverem críticas, podem estar falando aí nos comentários, beleza? E outra coisa, por enquanto a gente não vai deixar responsivo porque a gente vai mexer com um pouco mais de complexidade no código. Então eu vou avançar aqui, fazer a página de sobre contato e depois a gente começa a tornar responsivo, né? Vamos ver como é que ele está ficando responsivo aqui, ó. No momento é assim, e a gente perde a imagem, cria uma barra de rolagem aqui, mas a gente vai melhorar isso aí mais pra frente, tá? Inclusive eu quero fazer um botão mobile no final aqui, mas aí vai envolver JavaScript, então vamos deixar mais pra frente, certo? E é isso, espero vocês aí na próxima aula. Valeu!